Bom, vamos lá, né? A gente vai dar uma aula aqui relacionada a áudio, né? Dentro do nosso curso Ministério de Música. O Rafa me incumbiu dessa missão, da gente estar falando um pouquinho desse assunto aqui, ó, que é o nosso tema. Eu escolhi esse tema, né? Áudio e música integrando as equipes. Eu tive um pouco de trabalho para fazer um resumão. Eu acredito que vai dar tempo da gente poder compartilhar muitas experiências e poder trocar bastante informação a respeito de algo que eu considero assim essencial, né? Pelo incrível que pareça, assim, eu trabalho há mais de 15 anos, né, profissionalmente, e mais de 20 com áudio, mas só em 2006, 2007, né, 10 anos atrás, que realmente eu pude perceber o quanto a gente falha no nosso dia a dia de não integrar essas duas equipes, né, do áudio, muitas vezes não trabalhar em equipe, falar a mesma linguagem, entender as necessidades dos músicos e vice-versa, tanto a equipe de músicos e cantores, e a gente vai estar falando um pouquinho disso aqui. Tá? Fiz um resumão, na medida que eu usar algum termo técnico que vocês não entendam, por favor, me falem, mas eu acredito que eu não vou entrar muito no contexto, até porque a gente não tem muito tempo. Se for necessário, também a gente faz uma segunda aula para abordagem maior dos assuntos. Então, dentro do nosso contexto, eu uso sempre esse versículo aí para enfatizar a importância, né, dentro do nosso meio que a gente trabalha, né? Portanto, a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. É interessante que, a gente estava até falando sobre questão de manuais ali de texto, no meio tecnológico hoje, é interessante que hoje a gente acaba frisando muito a informação através da imagem, né, do vídeo. E é interessante porque hoje gira tudo em termos de internet, de velocidade, e o vídeo é o arquivo mais pesado. E um tempo atrás eu estava pensando nisso, que a gente já produziu, já mixou, já muito DVD, né, em 5.1, tinha uma informação muito grande, tanto em áudio quanto em vídeo. Eu tenho uma interpretação em relação à questão de ouvir e ver na atual condição, né, de tecnologia que a gente tem. Hoje é muito fácil a gente se distrair, né? Assim, muito fácil. E, ao mesmo tempo, quando você foca a sua visão, seus olhos, você consegue não somente perceber através da visão, mas através dos seus ouvidos você consegue assimilar melhor. Mas é interessante que a própria visão sua pode te fazer distrair naquilo que a gente entende que é mais duradouro, constante, que tem um conteúdo mais embasado, que é o quê? É o ouvir, é o que você realmente vai assimilar e você vai carregar, e realmente você vai interpretar, entender e você vai levar adiante. Então, durante a apresentação, eu vou citar alguns exemplos, justamente que no seu cérebro, na maneira que você enxerga as coisas, muitas vezes a sua audição acaba perdendo aquela capacidade de 100% de assimilar aquilo que você está ouvindo. Não só na questão técnica, né, na questão de interpretação mesmo. Muitas vezes o visual, né, chama muita atenção, né, a tecnologia, né, de HD, ou seja, não seja de HD, mas de um show, de iluminação, de interpretação, né, de um musical, por exemplo. Muitas vezes se deixa passar ali desapercebido aquilo que você está ouvindo, a informação principal, correto? A gente vai falar, eu fiz 3 tópicos, né, para a gente estar abordando, o famoso resumão. A gente vai estar falando sobre a importância do trabalho de sonorização de igrejas, a organização da música na igreja e sistema de áudio ao vivo. Tá ok? Perguntas relevantes. Como a mensagem será propagada, né, dentro da importância do trabalho de sonorização da igreja? Muitas vezes você chega numa igreja, qual é o foco principal? É a palavra ou é a música? Ou são os dois? Né? Em termos de informação e de complexidade de sistema, a música vai exigir muito mais. Né? Claro que a voz, né, em termos de detalhes, né, de timbre, de equipamentos, eles são importantes. Né? Você evitar puffs, né? Aqui eu conseguiria cortar, né, o meu puff aqui falando nesse momento, conseguiria com filtro cortar as baixas frequências,
né? Ou, de repente, uma posição que não é muito agradável da pessoa que está pregando ou falando, e afastando, como eu estou afastando aqui agora, eu consigo dar um ganho maior na mesa para compensar isso, porque nem sempre é muito agradável o cara que está falando falar do jeito que eu estou falando aqui, né? Cansa o braço e assim vai. Então, isso é interessante, né? Todos nós, todos, independente de serem músicos, cantores e técnicos de som, quando você chega no ambiente, né? Quando você vai analisar qual é a importância de um sistema de som dentro da igreja, você vai ver esses detalhes, né? Dentro do local. Quais serão os equipamentos utilizados? Isso é importante também, né? Qualidade do equipamento, não só posição, né, como eu citei aqui, mas qual é o fabricante. Por que determinados sistemas não falam como outros, né? Quem irá operar o sistema, né, que é a famosa mão de obra especializada, que hoje em dia também é algo que a gente deixa a desejar, porque a tecnologia veio para agregar, mas, em muitos casos, ela acaba atrapalhando, porque você coloca toda a carga que deveria estar no conhecimento, né, e no manuseio, no equipamento. Isso acontece em todas as etapas de qualquer projeto, né, tanto de áudio quanto da parte musical. No estúdio era muito comum a gente estar gravando, né, dependendo do profissional, aí a pessoa está cantando ou tocando, aí ele falhou, né, normalmente o estúdio paga-se por hora, né, então, assim, falhou uma, duas, na terceira vez não tem mais falha. Aí o cara vira, depois a gente já dá um jeito. Quer dizer, esse jeito dele é no software, no computador e tal. Quer dizer, quando, na verdade, o erro está na execução, né? Está no projeto em si, que poderia ser acertado ali na hora. Segundo, a organização da música na igreja, que seria o louvor, né? O louvor é uma das colunas de sustentação da igreja, correto? Todo mundo concorda ou está de acordo? Ela é formada por uma equipe, basicamente são instrumentistas, cantores e operador de áudio. Ali, na verdade, eu até mudei a nomenclatura, trabalhando como operador de áudio, até indo um pouco contra com aquilo que eu falo na minha equipe, que, na verdade, todo mundo começa como auxiliar, né, e toma conhecimento de como que é a instalação e tal, para depois operar o áudio. Mas, dentro do nosso contexto aqui, toda pessoa que trabalhar dentro da equipe, ele tem noções de operação de áudio, por isso que eu botei operador de áudio, né? Na verdade, a gente tem diversas posições, né, que a gente chama dentro da equipe, que seria um hold, um auxiliar, um assistente de palco, né, o cara que troca pilha de microfone, mexe no pedestal, o auxiliar do operador, o próprio operador. Dentro do nosso contexto aqui da Academia da Fé, a gente tem a questão da transmissão online, né, que seria um outro operador, seria um auxiliar do operador. Temos uma transmissão em um ambiente que sai um pouco desse auditório principal, que é o espaço gourmet, que poderia também ter um operador, e assim por diante. Então, basicamente, a gente tem essas três classes aí. As equipes devem trabalhar em conjunto e harmonia, né? Isso aí é essencial. Todos são dependentes entre si. Como eu falei, né? Demorei muito tempo para assimilar isso aí, porque, tipo assim, a gente que está no áudio, existe uma barreira, que na verdade existe mesmo, né? É um público, né? E muitas vezes o cara é cobrado de lá e o músico é cobrado daqui. E, por muitos anos, a gente sempre tenta resolver as questões técnicas e acaba tendo alguns conflitos, que eu vou falar um pouco mais à frente aí, mas todos são dependentes entre si. Tanto instrumentistas, quanto cantores, quanto operadores. É primordial que todos conheçam um pouco um do outro. A equipe de áudio deve conhecer vozes, instrumentos e tem como função trazer equilíbrio ao programa musical. O programa musical ali, a gente já está, propriamente dito, falando de música. Tá? A gente usa esse termo em áudio, em estúdio, que, na verdade, ele alcança uma gama de frequência que oscila e uma extensão muito vasta. Então, não se trata só de um canal, ou até mesmo dois, né, ou três, quando a gente capta um locutor, um pregador e mais dois ambientes, por exemplo. Um programa musical ele envolve instrumentos. Tá? Então, a complexidade é maior. E isso está a cargo da equipe de áudio, não somente operar, né? Conhecer o equipamento, estudar, ter conhecimento. É importante ele trazer essa linguagem junto com o público para trazer esse equilíbrio e essa mesma percepção que os músicos e os cantores têm. É importante
essa visão. Função de todos, conhecer e interagir com a equipe, né, que eu já falei, conhecer as músicas, isso é essencial. Eu visito algumas igrejas, assim, pelo incrível que pareça, nem passar som eles passam, não vou entrar nessa questão de passar de som, porque eu vou falar um pouco mais à frente. Mas a questão de conhecer músicas é importantíssimo. Tá? É importantíssimo. Porque muitas vezes o operador não conhece e aí ele tem dificuldade de entender o que o músico está falando. E vice-versa, né? Muitas vezes o músico ele conhece a música no contexto de tocar, né? De acorde, né? De nota, mas não no contexto da música como um todo, que existe uma introdução, parte A, parte B, refrão, né? No nosso contexto de igreja, muitas vezes existe uma pausa, né? Onde vai haver uma ministração espontânea, né? E naquele momento ali, muitas vezes acontece, na realidade, o guitarrista sempre fica ali tocando, o violão, tal. Então, muitas vezes, quem está no palco e quem está ministrando está dentro de um contexto, dentro de uma realidade que comete certos erros, entre aspas, que pode ser solucionado com o operador de áudio. Né? Ele tem essa capacidade, né, de até mesmo de entrar um pouco na área de produção. Né? Ele consegue dar volume, tirar volume no momento certo, a partir do momento que ele tem essa percepção, tem esse entendimento. Ok? Então, conhecer as músicas é o básico. Assim, assim, no mínimo, tem que conhecer as músicas. Se são inéditas, bem ensaiadas. Se não são inéditas, ouvir quem é realmente o intérprete, né, a banda que canta a música. O trabalho de um influencia no outro. Possíveis conflitos: operador de áudio, né, e o instrumentista. Aqui tem um exemplo claro de muitas vezes o que acontece. Né? Não sei se vocês estão conseguindo ler a legenda. Balãozinho ali, ó, chega de volume, né, o bebê falando, chega de volume, toca com pegada que o som vem. E é interessante porque a imagem, a ilustração está com o bebê, porque justamente aparenta que quem está no palco enxerga o operador como sendo um bebê. É claro que, muitas vezes, o cara não tem maturidade e conhecimento, mas a questão de pegada que ele está citando ali é justamente tocar de verdade. Então, assim, hoje a gente tem sistemas muito equilibrados e que a gente não trabalha só ouvindo, né, lá na questão de equipamento, mas a gente trabalha vendo, né, o VU da mesa, né, a gente tem luzes, né, LEDs que indicam o ganho do instrumento que está sendo tocado ou do microfone, né, da voz que está sendo falada. E muitas vezes a gente visualiza lá, não somente ouve, mas a gente visualiza que não está vindo como deveria vir. E aí, mais uma vez, o operador entra em cena tentando consertar algo que está aqui, dando ganho e dando volume. Então, isso gera uma série de problemas, porque ele vai ter um limite. Né? Existe um mínimo e um máximo. Então, esse limite, ele não vai conseguir além disso, porque ele vai trazer outros problemas. E isso pode ser resolvido no palco, né? Quem está tocando, quem está cantando. Então, isso é uma brincadeira ali, mas que realmente no dia a dia acaba acontecendo. No estúdio é a mesma coisa, a questão do som original. Né? Muitas vezes o operador, às vezes até um músico ou cantor mesmo, minha voz está assim, está assada, tal, ou eu queria mais assim, enfim. O importante é o som original. Estou falando aqui, eu tenho um timbre de voz, eu tenho uma gama de frequência da minha qualidade de voz que ela é alterada através do tipo de microfone, tipo de caixa, ambiente, acústica, né? Sofre influência de diversos meios físicos, mas o foco principal de um sistema de sonorização é tentar trabalhar, tanto acusticamente quanto eletronicamente, o mais próximo do som original. Ok? Então, assim, não adianta você também ficar firulando, né? Tipo, eu quero mais azul na minha voz, mais rosa. Tem gente que usa esses termos assim, que, tipo assim, o cara olha de lá, o que é isso? Tipo assim, não entende nada. Então, é importante a gente ter isso em mente. Tá? Por isso que é tão importante a passagem de som, né? Cada dia é um dia, um ambiente é diferente um do outro, e assim por diante. Pergunta de instrumentista. Onde liga a pedaleira, né? O pedal? Aí acabou sendo uma direta, né, para o guitarrista, né? Porque guitarrista que usa pedaleira, apesar que baixista também usa. Tal. Então, assim, acho que tem mais uma pergunta aqui. Onde liga o cabo que sai o som?
né? Isso aí são perguntas assim, básicas, né? E é que acontece no dia a dia, né? Muitas vezes o cara chega num ambiente que talvez não conheça, mas informações básicas como essa, né, que sai o som ou entra o som, um termo muito usado, né, em áudio, em palco, é o output e o input, né, o input são as entradas, ok? Output são as saídas. Então, tudo aqui que a gente fala, que a gente toca, entra num sinal de input, vai para o sistema. Tá? Aquilo que a gente ouve na caixa ou via fone é output. Então, são coisas básicas que muitas vezes basta o cara ler, né? O cara se informar ali e tal. E, assim, são coisas que a gente deve evitar. Através do conhecimento, a gente vai percebendo mais as coisas. Agudo, médio e grave são os mais que essenciais para operadores de áudio, como no contexto geral, né? Hoje, a gente vai muito além disso, do agudo, médio e grave. Mas isso é o básico, né? O que é o agudo, o que é um médio, qual é a faixa de frequência que cada um alcança e tudo mais. Isso é importantíssimo. Hoje a gente tem equalizadores gráficos, né, paramétricos nas mesas digitais, que a gente consegue desenhar melhor o áudio, a gente consegue solucionar, né? Vocês podem perceber que, num contexto de igreja com bons equipamentos, você não vai ter mais o problema que tinha anos atrás de retorno, né? Ou a gente chama de feedback, né? Que é aquelas microfonias, assim, que parecia que era essencial. Você chega num evento, tem que ter microfonia, senão, tipo assim, não tem som, tá? Tem aqueles apitos assim, ensurdecedores. Agora, o emocionante mesmo é aqueles apitos que você acha que vai acabar e não acaba, né? Tipo assim, vai direto e fica, e não acaba nunca, enfim. Hoje a gente tem recursos melhores assim, para a gente trabalhar esse problema. Lembrando, mais uma vez, que feedback e microfonia também está ligado ao som original. Então, eles eram muito propícios até por causa da forma que a pessoa fala. Então, quanto mais afastado o microfone da boca, a possibilidade de microfonia ela é muito maior, porque vai haver uma realimentação, seja da caixa de retorno ou da caixa de PA. Então, posição é importante. Aqui a gente, como a gente falou, agudo, médio e grave. Depois eu vou, quem quiser, eu encaminho por e-mail. Aqui tem uma tabelinha, acho que a maioria não vai conseguir enxergar. Mas na horizontal aqui a gente tem a gama de frequência, né, a escala, como eu falei, programa musical lá no início, que vai ali de 20 Hz a 20 kHz, né, que basicamente é o que o ouvido humano é capaz de ouvir. Tá? Isso é interessante, ouvir, mas não sentir, porque há controvérsias, né? Existe um sistema utilizado basicamente em cinema, que se chama THX, né, que foi até patenteado pelo George Lucas, se eu não me engano. Ele vai de 12 Hz, a partir de 12 Hz, que você não escuta abaixo de 20 Hz, mas algumas frequências conseguem simular vibrações na mente que você vai sentir, não ouvir, mas vai sentir. Então, ali, esse quadro é bacana, porque você tem vários instrumentos, inclusive a voz. O primeiro lá, vocês estão conseguindo enxergar? É feminino, está vendo? Então, a gente tem ali a cor mais escura de cada legenda, que é o pedacinho ali das frequências que a gente chama de nota fundamental. Então, cada instrumento, a gente tem ali logo abaixo, tem a voz masculina, o sax soprano, flauta, violino. Então, você vê que cada instrumento se enquadra num campo ali. E as cores mais claras, logo após a mais firme, né, a cor ali, por exemplo, a vermelha, aí depois fica mais fraquinha, são os harmônicos, tá bom? Isso é interessante porque, como eu falei, hoje a gente não tem só agudo, médio e grave, né? Então a gente tem lá a possibilidade de mexer de 20 a 20 kHz numa gama de frequência. Então não adianta o cara chegar, por exemplo, né, e chegar ali na voz feminina e pedir para aumentar. Aumenta aí, dá um pouquinho de 100 Hz. Entendeu? Porque a voz feminina ali, né, basicamente, pode até gerar um harmônico em cima dessa frequência, mas ela não fala nessa frequência. Então, é interessante você ter, pelo menos, essa base
Mesmo que você nunca vá operar o som, mesmo que você tenha um conhecimento básico de onde cada instrumento fala nas suas frequências, ok? Em áudio, a gente cita as posições de frequência através de ruído, tá? Posso até citar um aqui, não sei se vai dar para vocês ouvirem. Isso aqui é uma frequência de 440 Hz, que é um Dó. Se eu não me engano, é Dó, tá, gente? Que eu não sou músico. Qual a diferença do Dó daqui para um instrumento, né? Qual a diferença? Bom, isso aqui é uma maravilha, né? Dá para dormir a noite toda com um barulho desse no ouvido. A diferença é que isso aqui o próprio nome já diz, é um ruído, ok? Então, ele não tem o básico de um acorde ou de uma nota tem, né? Que é o ataque, né? Que é o movimento, né? De um violão ou de um teclado, um ataque, o release e o decay. E não tem os harmônicos, né? Ele tem um ruído constante. Ok? Então, timbrar um instrumento. O que é um timbre? O que diferencia o som de um piano para um som de violão, se ambos estão tocando a mesma nota? São justamente os harmônicos, ok? A intensidade dos harmônicos, a potência dele, que vai diferenciar uma coisa da outra. Então, muita gente confunde também essa questão. Vamos timbrar. Quer dizer, já mudou, né? Passar o som, passar som é um nome muito comum, né? Vamos timbrar. Mas, assim, é um termo que não tem muita lógica, né? Muita prática. A gente até usa isso um pouco no estúdio, né? Mas o que seria timbrar, né? Timbrar é justamente você pegar um violão, né? Afinar ele, tocar e você ouvir o som original dele, e depois você tentar simular isso no estúdio, né? Na técnica para o aquário e no ao vivo, né? Para aquilo que está sendo tocado, entendeu? Então, já é um termo não é muito bacana de se usar. Beleza? Seguindo aqui, fator importante e muito relevante para toda a equipe, organização. Isso é essencial na nossa vida, né? Então, se a gente está vendo aí um exemplo claro aí de cabeamento, eu acho que está organizado, né? O cara que fez isso aí realmente é um artista. E aqui um exemplo totalmente contrário. Ok? Para achar aí um cabo, um fio, é complicado. Aí outra cena bacana de se ver, bem arrumado. Estou dando exemplos aqui, mas isso, para a nossa realidade, seria o nosso palco, né? Onde a gente toca e assim por diante. Aqui também, bem aterrorizante aquilo ali, né? Microfone, instrumento do cantor. Conhecer e saber usar é primordial, ok? Não vou entrar a fundo no microfone, daria para fazer uma aula só de microfones aqui, baseado em sistema de captação e de construção. Basicamente, construção que é rápido, é dinâmico com condensador. Tá? Dinâmico é uma cápsula mais dura e condensador tem as suas problemáticas, apesar de ser melhor, dependendo do ponto de vista. Aqui eles são condensadores que a gente usa. Tá? Exige mais de quem está cantando, equilíbrio de voz, posição e tudo mais. Mas são excelentes microfones. Os condensadores são usados em estúdio. Pessoas que gravam com aquele Shure ali, o 87. A diferença é que ele tem cápsula pequena e o do estúdio é cápsula grande. Só isso, mas são condensadores. Tá bom? É importante quem canta conhecer, estudar um pouco mais sobre isso. Passagem de som, frequentes conflitos. Passagem de som não é ensaio, né, gente? Então, como eu falei, eu vou em igreja que não tem nem passagem de som. O cara chega, liga, vamos embora, aí começa. Graças a Deus, a gente está em outro nível mesmo. Né? Eu estou em 7 anos aqui na Academia da Fé, desde que eu cheguei, se não me engano, a gente sempre teve passagem de som. É importante, o músico conhecer a música, ter a cifra. Né? Claro que sempre tem uns detalhes, essa introdução, tal, isso aqui. Mas, lembrando, não é um ensaio, é a passagem de som. Por que eu estou dizendo isso? Porque a passagem de som ela vai reproduzir o que você está cantando e tocando. Então, quem está operando o som precisa ter essa regulagem. Né? Tem outros sistemas que acham que não. Né? Digital, ligou a cena,
e pronto. Mas não é verdade. Né? A gente tem 3 cultos domingo de manhã, então cada culto é um público diferente, né? As cordas vocais para quem está cantando é diferente, quem está tocando também, o cara da guitarra, do baixo, toca de um jeito no primeiro culto, no terceiro culto já está mais quente, já está aquecido. O público, a temperatura do ar-condicionado no ambiente, então é diferente. Então a passagem de som é importante tocar. E esse tocar a música, lembra que eu falei de conhecer a música, para o operador que está mexendo, tocar do início, meio e fim. Isso é importante, porque ele vai regular. Né, procedimento de passagem de som. Né, você, quem está cantando e tocando, tentar treinar a percepção musical e a memória baseada naquilo que você está tocando. Então, você passou o som ali, você treinar como está o seu fone, como está a sua caixa, por exemplo, e quando dá a pausa, você vai saber exatamente o que você tem que botar e o que tem que tirar. Isso é treino, tá, gente? Isso aí não é uma coisa de treino. Eu, quando eu afinava a voz no Melodyne, né, no programa, eu me adaptei a ouvir uma parte da música e depois mutava a trilha e afinava a voz do cara sem a trilha de fundo. Isso é difícil, mas a memória é importante, porque quando você afina uma determinada voz no software, tendo uma banda tocando, às vezes você não é a questão que você afinava errado, mas você afinava dentro de um arranjo musical que o cara não queria. Por exemplo, quando você tem um programa musical, você tem uma guitarra, tem metais fazendo nona, sexta, sei lá, fazendo umas notas meio doidas lá, que são arranjos. E aí aquilo pode te induzir ao erro na afinação da voz principal. Então, eu memorizava, ouvia, mutava, voltava e afinava ouvindo só a voz, a capela. Então, isso é treino, tá, gente? Isso aí, treinei, afinei muitas pessoas que assim não tinham dicção, não tinha afinação, e treino, acabei me acostumando. Então, essa passagem de som é bacana. Ouvir, cara, já sei, deu pausa. Aí o Rogério, quem estiver lá sabendo, eu preciso disso, preciso daquilo, mais isso, mais aquilo, menos tal, pá. E pronto, ajustou. Aí dá mais uma passagem, já foi. Por isso que é importante ouvir a música inteira, né? Que às vezes parou, aí o cara está passando a introdução, e aí, toca aí. Ele toca, mas com uma intensidade. Não é que a intensidade da música que ele vai tocar. Entendeu? Seguindo. Volume, monitoração e timbre, né, que eu já até falei. Sonorização ao vivo, PA. Né? PA, na verdade, eu até vou colocar alguns itens que não tem muito a ver com o PA propriamente dito do auditório, mas eu embuti para ver se a gente conseguia falar o máximo de coisas possível. PA, para quem não sabe, né, Public Address, endereço ao público. Então, caixas de PA. Onde é que estão as caixas de PA? Apontado para o público. Né? Então, a gente acaba usando o termo comum, mas a mesa de PA, a mesa de palco, né? Mas o som está ruim aonde? No PA ou no palco? Então, é para vocês se familiarizarem com esse termo. Aí tem alguns tópicos baseados na sonorização, né, que é a captação. Captação de sons com microfone e instrumentos, o som original é de extrema importância. Então, eu separei a sonorização ao vivo em vários tópicos, para vocês entenderem como que funciona assim, de forma rápida e objetiva. A gente precisa sonorizar o ambiente, correto? Então, o primeiro deles é a captação, seja de instrumento, seja de voz, como é que vai ser feito isso, qual tipo de microfone e tal, e assim por diante. Se tem medusa, se tem até mesa de palco, no nosso caso a gente não tem, é tudo mesa de PA mesmo que faz as duas posições. Interligação, ok? Então, você captou, você tem guitarra, primeiro ponto foi captação, tem guitarra, violão, teclado e microfone, ok? Captou o som, então a gente parte para o segundo ponto, interligação. Como é que é a interligação? Cabos e conectores são de extrema importância, mas quase sempre são menosprezados. Semana passada mesmo uma pessoa ligou para mim, ela falou, finalmente vou comprar um microfone, né? Aí mandou lá um modelo de microfone, tipo R$400. Aí eu falei, cara, R$400 sem fio, com 2 microfones. Aí eu falei, cara, eu nem vi o modelo ainda, mas, cara, não presta. Tipo assim. Cara, não tem como. R$400, assim, é impossível. Beleza. Porque um microfone dinâmico, né, de marcas conhecidas, custa R$1.000, R$1.200 com fio. Então, aí, não, beleza, vou investir R$1.000 no microfone com fio. Beleza, aí, né, deu aquela chorada, é o triplo do sem fio. Porque as pessoas acham que o sem fio é a melhor coisa do mundo. E pelo contrário, gente. Entendeu? Pelo contrário, um microfone bom como esse aqui, com uma transmissão de frequência ajustável, né, autorregulável, com a cápsula boa, que consegue comprimir todas as informações de banda para lá, são microfones muito caros.
E se você for comparar um microfone dessa natureza, com essa captação, com o mesmo fabricante, com 1/3 ou 1/4 do valor, com fio, a qualidade dele vai ser melhor. Porque a relação de microfone sem fio não está diretamente ligada à qualidade. Está onde? Está na comodidade. Porque imagina que se tivesse todos os microfones sem fio, seria uma maravilha. Mas está diretamente ligado à comodidade, estética e assim por diante. Então, assim, quando a gente fala sobre cabos e conectores, é importante você frisar o cabo. Então, desde a pessoa que está cantando, evitar de pisar no cabo, né, que são os nossos cabos aqui, a gente levou quase 5 anos para trocar todos, que são cabos de excelente qualidade, os conectores são de excelente qualidade. Então, esse amigo ligou e falou, beleza, R$1.000, tá bom, mas aí o cabo? Eu falei, cara, o cabo, no mínimo, R$150 de cabo. Que isso? Mas um cabo de 4 metros, 150, é o preço. Não adianta, você vai pagar R$1.000 no microfone bom, e pagar R$20 num cabo de 4 metros, que o conector é Xing-Ling, já de cara não vai conectar direito e assim por diante. Então, a interligação, a gente frisa cabos e conectores, mas os sem fios, existe uma interligação que é por radiofrequência, que óbvio que a gente não vai entrar nesse assunto, mas é de extrema importância. Um detalhe para quem canta e fala, nunca fechar a antena, apesar de que esse modelo a gente não tem, esse modelo, pelo menos ainda, graças a Deus, que não tem sequência de microfone desse modelo, mas no Sennheiser fechou a antena, ele começa a dar fuga, tá? A antena fica na parte de baixo aqui. Então, posição também é importante. O sem-fio, basicamente, recebe toda a informação através da cápsula, comprime toda a informação, manda para o radiofrequência lá ele abre e manda a informação para o sistema. Processamento. Mesa de mixagem, compressores, gates, equalizadores, qualidade de equipamento e capacitação do operador de áudio. O processamento, na verdade, a gente passou pela captação, interligação e vai para algum lugar. Esse lugar vai ser onde vai ser realizado o processamento. Aqui eu estou citando ao vivo, mas em paralelo, no nosso contexto, tem um segundo processamento que seria para a mesa de internet. Tá bom? Então, lá, o operador tendo conhecimento, não somente técnico, mas daquilo que está acontecendo no ambiente, conhecimento de música, né, das partes das músicas, assim por diante, ele vai ter várias ferramentas como essas aí, tá? Comprimindo, usando o gate, os equalizadores que eu citei ali, né, para correção, né? Muitas vezes a gente tenta melhorar o som, né, ou fazer algo que deveria estar sendo feito na origem do som no equalizador, é um outro erro também. Tá? As ferramentas são para correção dentro do contexto geral de sonorização. Tá? Então, a gente tem parede, a gente está num ambiente fechado, ambiente aberto, então fechado, a gente tem parede, tem teto, tem caixa, tem pessoas aplaudindo, pessoas cantando, então você vai ajustando a realidade que está sendo reproduzida aqui dentro das ferramentas de processamento para aquilo que você deseja. Tá? Então, por isso que é tão importante uma mesa extra para uma transmissão online. Você tem uma outra ferramenta, um outro operador, você simula coisas que aqui, né, eu particularmente gosto, quando eu fico lá em cima, eu gosto muito, porque assim, eu vim de estúdio, então assim, é um estúdio, você consegue simular coisas, simular o ambiente, né, terminou uma música, tem aplausos, ou não tem, o cara tem, tipo assim, ou então no vídeo lá, o cara está solando, mas o cara do vídeo não focou nele, aí você não precisa aumentar, focou nele, você aumenta. Então, assim, tem toda essa dinâmica que é totalmente distinta daquilo que está acontecendo aqui. Projeção. Processor, né, o áudio, então a gente vai para a projeção. Caixa de som e devido posicionamento do ambiente a ser sonorizado. Eu botei 5 monitoração, porque a gente está no contexto de músicos e cantores. Tá? Então, na monitoração, na verdade, fugiu um pouco do PA. Caixa de som, headphones, para retorno de músicos. Então, a gente captou, fez a interligação, processou e estamos na fase da projeção. Essa projeção pode ser por caixa de PA através do público e retorno, que a gente chama de monitoração, que em todo o processo, né, de produção, monitoração é um dos pontos importantíssimos. Então, a gente avaliar o que a gente está trabalhando é importantíssimo. Então, o cara do PA, ele está mixando lá o ambiente. Uma coisa que eu costumo fazer, olhar para as pessoas
e ver qual é a resposta que ela está dando em relação ao que está sendo cantado ou falado. É claro que se o cara estiver dormindo, tipo assim, ele está fora do contexto, mas muitas vezes ele está fora do contexto porque o som não está bom, ou não está a contento. Né? Um momento de palmas, por exemplo, às vezes o cara quer que o público bata a palma e cante ao mesmo tempo, então o som já mudou. Aqui, muitas vezes, a gente tem que aumentar a pressão sonora por causa das palmas, que no decibelímetro a gente consegue ver ali que as palmas estão mais altas do que o sistema de som. Então, já mudou. Então, se o cara está ministrando, está cantando, aí o operador está lá e vai ficar parado? Não, então as palmas vão engolir o que o cara está falando, então você tem que mexer no volume do cara. Então, isso é importante. Então, essa monitoração, essa preocupação com o projeto final, com o trabalho que você está entregando, é importante. Então, a monitoração de quem está ouvindo, de quem que é a passagem de som, né, é por fone ou é por retorno. A monitoração hoje, muitas vezes, a gente falha em alguns... A monitoração que eu digo, ela envolve desde o áudio até o vídeo. Por exemplo, às vezes a gente está ali, né, eu tenho agora um notebook que fica conectado, aí o cara lá de casa fala assim, está sem som. Claro que em alguns casos a gente desconsidera que, de repente, o cara não ligou o som na casa dele, tudo bem. Mas aí veio um, veio dois, veio três, quer dizer, quando veio um, eu já tenho como botar um fone e monitorar. O que eu estou fazendo? Estou monitorando o que o cara está escutando em casa. Então, esse trabalho, ele é importante, importantíssimo, tá? E está dentro do tópico de projeção. Né? A monitoração envolve os músicos, claro, né, porque é importante o que você está ouvindo. Hoje, atualmente, a gente usa fones, que é o ideal, porque a gente evita vazamento e uma série de problemas. Mas existe período de adaptação. Muitos músicos não gostam, o cara normalmente do contrabaixo, que graças a Deus a gente não tem esse problema de caixas extras, a gente precisa entender que cada caixa é uma fonte sonora a mais, provoca cancelamento de fase. Não sei se alguém já teve a experiência de sentar muitas vezes aqui na frente, que inclusive a minha caixa está virada totalmente errada, então aí você começa a escutar som de dois lugares diferentes. Começa a dar cancelamento, dá efeito estranho, né? Então não é bacana. Então o fone veio para corrigir isso. E a regulagem tem que ser mais justa, né? Mais dentro, que senão, se você não se ouve bem, se você não está satisfeito, se você não está confortável, não vai sair uma coisa legal. Não tem como. Seguindo ali a acústica, né? Problema comum, elevada reverberação, redistribuição e reposicionamento de caixa e optar por fones para retorno. Foi aquilo que eu citei aqui, tem a ver com a acústica, tá bom? Porque o som de retorno muito alto, ele, como eu falei, provoca cancelamento. Essa questão de acústica é interessante também, porque muitas vezes o músico ou o cantor está aqui participando do louvor. Beleza. Aí no outro domingo ele não está cantando, e aí ele senta numa posição. Aí beleza. Cara, o back hoje estava... o back vocal estava maneiro, eu ouvindo, tá, não sei o quê. Aí chegou no segundo ou terceiro culto, sei lá, ele foi fazer alguma coisa, e volta, senta lá na parede, né, em outro lugar. Não tem como. Né? A gente, em mixagem, em operação de áudio, a gente prioriza a maior massa que a gente consegue priorizar dentro do nosso sistema. Então, né, num sistema estéreo que a gente usa, não vou nem entrar no estéreo mono, porque não vai dar tempo. Mas a gente pode fazer uma outra aula só de estéreo e mono. Mas, assim, no sistema estéreo que a gente usa, que não é por causa das duas caixas, tá, gente? Só um detalhe, que a gente pode ter um sistema mono com 2, 4, 6 caixas. Mas aqui a gente optou por uma mixagem estéreo. Não tem como você beneficiar todo mundo. A começar lá do mezanino. É terrível, o som é terrível. Então, a gente prioriza a massa. Então, se o cara sentar lá na parede, ele vai ter um outro tipo de som. Tá? E muitas vezes ele não vai perceber alguns instrumentos, um back vocal, vai começar pelo sub, que fica ali no canto, ele vai ter uma noção maior dos graves e assim por diante. Tá bom? Então, é interessante vocês atentarem para isso também. Falei, cara, por que eu não estou ouvindo? Por que eu não estou pensando? É posição. Posição não tem nada a ver com operação e com eletrônica, correto? Posição é a questão de acústica, de sala e tudo mais. Isso vale para tudo, tá, gente? Para show e assim por diante. A galera que fica no gargalo, né? Se alguém... Show, é o pior som que tem ali na beira do palco. É o pior, gente. Pior. Você está ali a 3, 4, 5 metros dos subs, o som terrível, mas aí o cara está perto do artista, né? Está ali, está lá. Problemas acústicos, solução acústica, problemas eletrônicos, solução eletrônica. Isso aí é bacana porque, às vezes, o cara está dando muita reverberação. Beleza, mas eu estou usando reverb no sistema?
cara da guitarra está com reverb e tal. Não está. Então, tem que fazer. A reverberação é da acústica. Então, né, você vai chegar, cara, beleza, vamos interromper o culto e vamos fazer umas placas ali. Não existe isso. Você vai tentar corrigir, então, mas não vai ser a solução. Tá bom? É só para a gente entender o que é possível fazer. A gente consegue amenizar? Consegue. Por exemplo, não usando, né? O cara põe, o lugar é cheio de reverberação, aí o cara compra uma mesa digital. Caramba, tenho 10 máquinas de efeito aqui. Aí o cara começa a usar. É maluco, né? Tipo assim, não precisa, o ambiente não tem como. Operador de áudio, ele é quem controla e quem distribui, manipula e regula a execução da música. Então, para os instrumentistas e cantores, colhem no operador. Estou brincando. Sejam amigos, paguem o almoço. Não, estou brincando. Então, assim, ele tem uma grande responsabilidade nisso, né? Em vários sentidos, porque o visual, né, ajuda bastante aqui também, que o cara às vezes está ali tocando guitarra e a gente sente um ambiente, um clima que é a vez do cara. Né? E às vezes você não precisa sentir nada, né? Só o olhar do Rafa ou do Hélio, o cara olhou. Tipo assim, é o cara. Ele está, tipo assim, tá no ambiente. Então, uma pessoa está cantando, né? Tipo assim, começou a cantar ali, beleza, um volumezinho para ajudar, porque faz parte da operação. Ok? Deixa eu dar uma corrida aqui, gente, que meu tempo está... Conhecimento da operação do sistema é mais importante do que equipamentos modernos e com tecnologia avançada. Aqui a gente tem um exemplo aqui que no visual, né, é bonito, né? Mesa, tal, não sei o quê. Bacana, né? O que não falta é alto-falante, ele caixa para o cara ouvir, para masterizar, tal. Mas de nada vai adiantar se o cara não souber usar, não souber nem ligar, né? E aqui a gente tem um outro exemplo aqui. Esse equipamento é bem antigo. Sei lá, nem sei que década é essa aí, mas projetos antigos que muitas vezes você ouve e o som está melhor do que projetos atuais, que tem aquela modernidade ali, ok? O espiritual, vida comprometida com a palavra, né, isso é essencial. Visão e percepção do ambiente de adoração, aquilo que eu citei, da pessoa estar tocando, né, do operador, né, do cara que está ali operando o sistema, está atento. Atuar como peça-chave entre ministro de louvor e público. Aqui, a gente vai finalizar aqui, eu vou passar um vídeo, contrariando até o início do que eu falei sobre ouvir e ver, mas eu achei interessante passar esse vídeo, por quê? Porque assim, a palestra foi rápida, a nossa aula foi rapidona, assim, eu resumi bastante, não entrei, pelo menos eu acho que eu não entrei em termos muito técnicos, mas assim, o nosso foco é justamente a gente fazer e continuar fazendo o que a gente sempre fez aqui na Academia da Fé, né? Que é essa interação, essa integração entre música e áudio. Isso é importantíssimo. Não é uma realidade, principalmente cultural, né, do Brasil, não é uma realidade. Mas a gente foge completamente porque é algo que funciona, né? E eu resolvi passar esse vídeo porque, além da música e áudio, né, que me chamou a atenção nesse vídeo, envolve outros aspectos, né, de iluminação, de vídeo, né, até de tamanho da igreja, que é maior do que a nossa, de produção, né, que faz a interligação de todas as equipes, teatral, né, porque vocês vão ver que tem uma encenação ali, e é bacana essa nossa linguagem de estar caminhando junto, porque integrando as equipes a gente vai conseguir chegar próximo, ou até mesmo nessa linha de pensamento.
Bom, isso aí é para mostrar um pouco da complexidade de um evento desse aí, que é óbvio que as equipes precisam falar entre si, né? É muito complexo, a música ali é toda ao vivo, a banda tocando por trás. Não sei se vocês... Essa aí é a foto da igreja. Eles têm diversos vídeos lá, se vocês quiserem pesquisar, estudar. Inclusive, no nosso site, o audiofcc.com, tem um vídeo da backstage dessa igreja, de 9 minutos e meio, mas mostra a estrutura deles, é bem interessante. Mas é uma paródia, né, de um personagem que eu não sei se vocês já viram esse filme, que não gostava de Natal e tudo mais, e uma música do Michael Jackson. Então, assim, é uma junção de informações e é um musical, né? Então, esse é de 2012, se não me engano, mas tem várias músicas ali bem conhecidas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente possa caminhar juntos. Beleza? Isso aí.